Esse é um tema que eu acredito que é muito importante para a gente entender no desenvolvimento de uma vida de oração. Afinal, isso aqui é uma escola de oração. E eu acredito que as línguas, a oração em línguas, elas são um instrumento que é muitas vezes mal utilizado e mal compreendido dentro da igreja. Eu não sei se a sua experiência é igual à minha, mas geralmente a gente, dependendo de qual é o seu histórico, de onde você congregou, de onde você se converteu, de como que foi a sua experiência cristã, principalmente no início, essa questão das línguas pode ser um assunto bem polêmico ou bem sensível. Porque existem igrejas que enfatizam muito a oração em línguas, e existem igrejas que falam muito contra a oração em línguas, e existem igrejas que acreditam em oração em línguas, mas ninguém fala sobre o assunto. Assim, no papel, todo mundo acredita, pode falar, mas você nunca vê e ninguém te ensina a respeito disso. E eu acredito que o assunto de como orar em línguas, não vou ensinar para vocês aqui como conjugar os verbos em línguas, tá? Nem vou fazer um glossário de línguas aqui, falando. E nós vivemos um tempo hoje em que a gente tem tem ocorrido um reavivamento no interesse sobre teologia dentro da igreja. Vários jovens, várias pessoas que nos últimos 10 anos chegaram à fé cristã, começaram a ter um interesse renovado em teologia. Começaram a ouvir caras que eram mais teológicos, alguns vídeos no YouTube. O YouTube ajudou a disseminar muito mais essa questão teológica e esse foco no evangelho. E aí as pessoas começaram a ouvir homens como John Piper, Paul Washer e vários outros pregadores reformados. E esse interesse em teologia, ele veio como uma coisa boa, que trouxe um impacto positivo na minha vida, mas ele trouxe também alguns resultados negativos, e um deles foi que muitas pessoas que faziam parte de igrejas que eram carismáticas, que eram pentecostais, elas começaram a rejeitar a questão dos dons do Espírito Santo por conta da ênfase reformada. Então, tradicionalmente, as igrejas reformadas, as igrejas calvinistas, são igrejas que geralmente não creem na manifestação dos dons do Espírito Santo. Existem irmãos reformados que creem nos dons, que são também carismáticos, que conseguem englobar isso daí na sua teologia, mas eu percebi várias pessoas ao longo dos anos que começaram a abandonar os aspectos místicos e carismáticos e de manifestação do Espírito Santo por conta da teologia. Eu não acredito que isso precisa necessariamente acontecer. Eu sou uma pessoa que estuda muito teologia, a gente aqui gosta de teologia, aqui em Montemor, o Michel também curte teologia. A gente gosta de ler livros sobre isso e ler teólogos, mas a gente não abraça esses pensamentos que são contrários ao mover do Espírito Santo, à manifestação dos dons. E existem muitos argumentos que as pessoas usam para poder diminuir a necessidade ou desacreditar o uso dos dons nos tempos de hoje. Eu não vou me estender sobre esses argumentos, mas talvez o principal deles é que essas pessoas pegam o capítulo 13 de 1 Coríntios e eles vão falar sobre aquela passagem que Paulo diz que quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é imperfeito vai ser eliminado. E eu acho interessante porque eu gosto de teologia, e eu vejo que vários teólogos e vários pregadores que são mais teológicos, eles sempre, alguns deles, né, não todos, não estou generalizando aqui, mas alguns deles criticam o movimento pentecostal e o movimento carismático por conta da sua falta de teologia. Eles falam como que as pessoas pregam coisas absurdas nas igrejas hoje. E eu sei que tem muitas coisas absurdas que são pregadas em várias igrejas pentecostais e carismáticas. Eu já presenciei muitas dessas bizarrices. Eu sou, afinal de contas, do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é proeminente nas suas
nas suas peripécias pentecostais, e eu participei de quase todas que você puder imaginar. Eu tinha amigos que iam para o monte orar, e eu ia na época, era muito legal, porque eu tinha um cabelo Black Power, e numa determinada época eu tinha um Black Power e um bigode. Eu estou dando um tempo para vocês imaginarem. E eu me envolvia com esses amigos meus que eram pentecostais e ia com eles para as vigílias, e as pessoas tentavam expulsar demônio de mim, e tinha um certo trabalho porque não tinha demônio, então não saía nada, e eventualmente elas desistiam. E eu via várias coisas acontecendo nesse meio. E eu vi várias coisas que eu não gostaria de repetir na minha vida e nem nessa congregação aqui, na comunidade aqui em Montemor. Eu sempre costumo comentar sobre algumas pregações interessantes que eu ouvi no meio pentecostal, como quando o irmão pregou o motivo pelo qual Davi era um homem segundo o coração de Deus, que era pelo fato de Jesus ser o primeiro. Também teve um fato interessante também sobre Davi, que era quando o irmão estava contando a progressão da expressão da fé de Davi nas lutas que ele enfrentou na sua vida, como quando ele matou um leão, matou um urso e inclusive matou um gorila, que no caso era Golias. Então, eu sei que o movimento carismático pentecostal tem, em alguns aspectos, uma certa pobreza na sua interpretação bíblica. Mas eu acho interessantíssimo quando as pessoas que se dizem muito mais teológicas cometem erros extremamente semelhantes. Porque vários desses irmãos que falam contra falar em línguas, o argumento deles é que as línguas e os dons em geral, no Novo Testamento, que são vistos ali, que são ensinados pelos apóstolos, eles cessaram depois da formação do cânon das Escrituras. Por quê? Porque eles leem 1 Coríntios 13. Abre lá comigo. Abre lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou achar o versículo aqui. Então, aqui em 1 Coríntios 13, versículo 8. Então esse é um capítulo muito conhecido da Bíblia. Paulo está falando sobre o amor. Ele está falando sobre a superioridade do amor em relação a dons e outras manifestações na igreja. E ele fala o seguinte: o amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Então, esses irmãos que falam contra a manifestação de línguas e de outros dons do Espírito Santo, eles dizem que o versículo 8 está dizendo que essas coisas vão desaparecer. E eles dizem que essas coisas desapareceram assim que a Bíblia foi formada. Agora, de onde que eles tiraram esse raio dessa interpretação? Porque não tem nada na passagem aqui falando sobre isso. Você consegue ver alguma coisa aqui que está falando sobre formar a Bíblia? Ele está falando alguma coisa aqui das Escrituras? Quer dizer que o perfeito, ver Deus face a face, é ter todos os livros da Bíblia. É isso. Jesus não precisa voltar. A perfeição do reino de Deus é você ter a Bíblia na sua mão.
eu não sei como argumentar contra uma coisa tão absurda quanto essa ideia. Porque uma pessoa falar que Paulo está dizendo que a perfeição do conhecimento da vida eterna é você ter simplesmente a Bíblia, e não perceber claramente que a passagem está falando sobre a segunda vinda de Cristo, é absurdo. É um erro teológico tão grande, mas muito mais nocivo, quanto falar que Davi enfrentou um gorila. Falar que Davi enfrentou um gorila é bizarro, mas é muito menos prejudicial para a fé cristã do que falar que você não pode mais fazer uso dos dons do Espírito Santo, porque Paulo está dizendo aqui que o canon das Escrituras precisava ser formado, e só até ele ser formado precisava ter a manifestação dos dons do Espírito. Isso é burro num nível que dificilmente uma pessoa lendo a sua Bíblia, dificilmente não, impossível que você, lendo a sua Bíblia em casa, sem qualquer preconceito contra os dons do Espírito Santo, sem qualquer tipo de trauma em relação às igrejas pentecostais, chegaria a essa conclusão. Ninguém vai chegar a essa conclusão lendo a Bíblia. Você vai chegar a essa conclusão entrando num seminário, ou pegando um livro, ou vendo alguma pregação, ou com uma pessoa sentando do seu lado e te ensinando isso, porque ela tem alguma coisa contra o movimento pentecostal. O movimento pentecostal tem muita coisa errada, teologicamente e na prática, assim como todas as igrejas cristãs que existem. Todas as denominações têm os seus erros. Não existe uma denominação perfeita. Se existe alguma, e você ficar sabendo, me fala. Porque aí a gente vai para lá, ué. Mas a questão é que não existe uma denominação, uma comunidade, um ministério que não cometa erros. E às vezes o que acontece é que as pessoas fazem uso de um discurso teológico para se colocar como sendo superiores a outros. E aí, como você talvez nunca ouviu aqueles argumentos que estão sendo apresentados, ou talvez você não tem tanta aptidão para debater contra aquela pessoa, você se sente meio que paralisado diante dos argumentos. Mas não quer dizer que porque uma pessoa está te metralhando com um monte de argumento, que necessariamente ela está errada. Necessariamente você está errado. Porque as coisas que vão ser argumentadas precisam fazer sentido. Quando você lê a passagem de 1 Coríntios 13, você vê claramente que não existe nenhuma menção sobre as Escrituras ou sobre a formação de um conjunto específico de livros da Bíblia. E mesmo se houvesse qualquer tipo de argumentação desse tipo, mesmo se a pessoa insistir com isso, você vai precisar questionar ela qual que era o propósito da manifestação dos dons do Espírito Santo. Em todas as congregações cristãs que existiam na época dos apóstolos, se já existiam as cartas e os evangelhos circulando antes da formação de todos os livros das Escrituras, você precisa questionar essas pessoas e perguntar por que era necessário que os dons se manifestassem, se existiam já os livros da Bíblia circulando na igreja. Os livros que nós temos na Bíblia não foram livros que foram inventados para fazer a Bíblia, no sentido de que os apóstolos sentaram num conselho e falaram assim: vamos escrever o Novo Testamento. Esses livros foram acontecendo, e os livros que estão inseridos aqui não são livros que passaram por um critério somente de teólogos. Os livros que entraram na Bíblia eram livros que já tinham o seu prestígio e a sua autenticidade confirmada pela experiência da igreja. Eles não entraram na Bíblia simplesmente porque alguns teólogos e pastores e bispos decidiram que eles tinham que entrar. Eles entraram na Bíblia porque eles eram livros que reconhecidamente traziam edificação e parâmetro para a vida cristã naquele tempo que eles estavam vivendo, depois da morte dos apóstolos. Então, queria só falar sobre isso. Eu não sei se você veio de algum lugar que enfatizava algo contra oração em línguas ou manifestações do Espírito Santo, mas eu sei que existem diversas igrejas que falam contra esse tipo de manifestação, que impedem as pessoas de entrar nisso, que
tentam falar mal das igrejas pentecostais, e eu queria falar para você que sabe aquele negócio assim que quanto mais você... Tem um provérbio na Bíblia que fala que assim, que quando o tolo fica calado, ele vai se passar por sábio. Então, as igrejas pentecostais fazem muito barulho. Quem crê nos dons do Espírito, quem crê no mover do Espírito Santo, faz muito barulho. E quem não crê faz menos barulho. Mas não quer dizer necessariamente que só porque os problemas de uma pessoa estão aparecendo, que necessariamente ela tem mais problemas do que outras pessoas que estão só quietinhas ali, com todos os seus problemas acontecendo igualzinhos das outras. Sabe, tem gente que fala que não, porque pentecostal é muito carnal. Gente, esse povo aí que curte teologia, tem um monte de gente carnal. Tem um monte de gente que está vida louca cristã. Sabe, está vivendo uma vida totalmente fora dos parâmetros bíblicos de santidade, só que a pessoa não faz tanto barulho quanto os pentecostais. Então, o que eu queria falar com vocês aqui sobre o dom de línguas? O meu objetivo com essa palavra é que você ore em línguas, né? Não é só falar a respeito disso, mas é estabelecer parâmetros para uma prática dessa manifestação do Espírito. Paulo fala o seguinte, fala que ele falava em línguas muito mais do que todos os irmãos da igreja de Corinto. E eu acho que Paulo é um bom parâmetro para ser seguido. Mas não só ele falava Paulo falava isso, mas a gente tem vários exemplos na história da igreja de homens que utilizaram esse dom de oração em línguas, e isso teve um impacto na vida deles e na forma como eles desenvolveram o seu ministério. Eu estava lendo a respeito de alguns desses homens de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar de todos esses, mas tinha um cara chamado John G. Lake. Esse cara foi um dos maiores evangelistas de cura da história. Ele fala sobre ele fez uma campanha ele fez uma cruzada evangelística de 5 anos na África do Sul, e foram registradas 500 mil curas em 5 anos. 500 mil curas em 5 anos. Dá uma média de mais de 270 curas por dia. Cara, isso é muita coisa. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. 270 pessoas curadas por dia. Imagina você ter um ministério assim. Só que a questão é que, quando ele falava que a oração em línguas era um dos fundamentos do ministério dele, a filha do John D. Lake falava que o seu pai passava horas por dia orando em línguas. E se você quer ter uma prova do nível da sua vida de oração, uma das maiores provas e um dos maiores registros da sua verdadeira vida de oração vão ser os seus filhos. Se você é uma pessoa de oração, os seus filhos vão saber. E se você não é uma pessoa de oração, os seus filhos vão saber também. Vários homens de Deus falam de como eles foram impactados pela vida de oração dos seus pais. E esse cara, John D. Lake, a filha dele afirmou: meu pai passava horas por dia orando em línguas. Um outro homem, Kenneth Hagin, que muita gente fala mal dele, mas eu queria que você, assim, não ouvisse. É claro que você vai achar algum erro se você for ler o que ele escreveu ou ouvir as pregações dele, mas Kenneth Hagin era um homem de Deus, e era um cara que tinha poder, e era um cara que andava próximo de Deus. E tem um relato de um dos filhos dele também, que falou que saiu de casa, e quando ele saiu de casa, o Kenneth Hagin estava sentado numa cadeirinha na varanda, orando em línguas.
e o filho dele saiu de manhã. E quando ele voltou, no final da tarde para a noite, o pai dele estava no mesmo lugar, orando em línguas. Vai no YouTube e põe Kenneth Hagin e vê as reuniões que ele fazia, e talvez você vai ficar escandalizado. Eu já vou te avisando. Mas tem poder de Deus. Uma vez me perguntaram assim: por que você acha que a gente não tem tanto poder hoje quanto os homens de Deus do passado? E eu sabia o que a pessoa estava querendo que eu respondesse. Ela queria que eu falasse que era porque a gente tem necessidade de restauração da igreja e restauração da palavra de Deus, e que a gente não tem o mesmo nível, ou que eu respondesse que de alguma forma Deus não quer mais fazer as coisas que Ele fez no passado. Mas eu não dei esse tipo de resposta para a pessoa. Eu falei: a gente ora e jejua pouco. Se você orar e jejuar muito, você vai ter poder. Você vai ter poder. Aí você talvez olha para mim e pergunta assim: mas será? Então, eu desafio você a experimentar fazer isso. Se você ora muito, você vai ter muito poder. E se você ora muito em línguas, você vai ter muito mais poder. Um outro cara, chamado Paul Yong-cho, um coreano, que mudou de nome, virou David Yong-cho. Ele é o cara que... O cara é o pastor da maior igreja, da maior congregação da história. Não existe na história da igreja cristã uma congregação que supere a dele em números. E eles tinham oração 24 horas e tal. E tem um relato de uma vez que o Paul Yong-cho estava almoçando com alguns pastores. Estava almoçando não, ele estava numa reunião com alguns pastores, e essa reunião se prolongou. Ela foi até as 2 horas da tarde. E quando eles terminaram a reunião, os pastores chegaram para ele e falaram assim: o que você acha? Onde que a gente pode ir almoçar? E ele virou para eles e falou: eu não tenho tempo para almoçar hoje. Eu tenho uma reunião hoje para pregar, às 7 horas da noite. Mas isso eram 2 horas da tarde. Só que ele falou para eles: então, eu não tenho tempo para almoçar, porque eu preciso de 3 a 4 horas de oração em línguas antes de eu ministrar em um culto. Eu podia falar vários relatos aqui. Tem um irmão chamado Dave Robertson, que orou durante muito tempo, várias horas por dia em línguas, e ele foi num culto de uma igreja que não cria nos dons do Espírito Santo, e o Espírito desceu sobre aquele lugar com muito poder, pessoas foram curadas, e as pessoas entraram no mover do Espírito Santo, mesmo sem acreditar. Não precisou crer. Porque Deus veio naquele lugar, por causa da presença e do poder que estavam sobre a vida daquele homem. E a questão é que nós precisamos não só desfazer as barreiras que existem no nosso coração a respeito da oração em línguas, se existe alguma em você, mas nós precisamos também aprender como utilizar a oração em línguas. Porque para a maioria dos cristãos, a oração em línguas é um negócio que você buscou muito logo que você converteu, foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas e nunca mais usou, a não ser em alguns momentos bem especiais, quando tem presença de Deus no culto. Isso não é verdade para a maioria de nós? A gente não usa o dom de línguas como uma coisa prática e disciplinada. A gente acha que o dom de línguas é um medidor de reunião. Não é? É o termômetro da reunião. Se a reunião está meio fraquinha e tal, aí ninguém fala em línguas. Aí a coisa começa a esquentar, começa a ter mais presença de Deus, começa a ter mais mover, ou então os músicos começam a tocar mais alto e tal, aí alguém vai e começa a orar em línguas. E a gente só usa para esse momento, ou seja, a gente não sabe usar esse dom. A gente não está usando essa ferramenta da maneira correta. A gente não está fazendo uso daquilo que Deus deu para nós da forma como Ele intencionou que nós usássemos. Porque esse dom é para edificação pessoal. Essa manifestação é para que você edifique o seu espírito, para que o seu homem interior seja fortalecido. Eu não quero me demorar aqui
abrindo as passagens, mas você pode abrir depois. Você tem... Vamos abrir em Atos, capítulo 2. Mas você pode anotar aí 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Mas abre comigo lá em Atos 2, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. A partir do versículo 1. Essa não é a primeira vez que línguas é mencionado na Bíblia. Em Marcos 16, fala também sobre os sinais que seguiriam aqueles que crescem no Evangelho, e falava sobre falar novas línguas, entre outras coisas. Mas Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando um som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Então, essa foi a manifestação que aconteceu no dia de Pentecostes, onde os apóstolos e vários outros discípulos de Jesus estavam reunidos. Eles estavam numa reunião de oração, clamando a Deus, esperando no Senhor para aquilo que Jesus tinha prometido para eles, ou seja, que a promessa do Pai viria sobre eles, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. E enquanto eles estavam ali no dia de Pentecostes, no dia da celebração da entrega da lei, eles tiveram a manifestação, a realização daquilo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento, ou seja, de que o Espírito Santo viria sobre eles com poder, e que a lei de Deus seria escrita no seu interior. E naquele momento, eles tiveram essa manifestação. Eles começaram a falar em outras línguas. E eu queria propor uma interpretação aqui para vocês. Talvez vocês já ouviram pregações sobre essa passagem, talvez vocês já até pregaram sobre essa passagem. Eu queria propor um insight que eu tenho pensado sobre isso, que é o seguinte: muitas vezes a gente fala sobre isso, a gente fala que, eu já falei várias vezes inclusive, que o milagre que aconteceu aqui é que eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ouvindo o milagre foi no ouvido de quem ouvia, porque cada um ouvia esses discípulos falando na sua própria língua. Eu queria propor uma mudança nessa interpretação, pelo simples fato de que, se alguém viesse aqui nessa conferência e aí contasse para você a respeito dela, assim: eu fui numa escola de oração lá em Montemor e tal, e lá nessa escola de oração eles falaram inglês, falaram português, falaram alemão, falaram chinês. O que você ia pensar se alguém te contasse essa história? Vou dizer o que eu acho que você não ia pensar. Você não ia pensar que todo mundo aqui estava falando a mesma coisa e que cada pessoa ouvia numa língua diferente. Não é verdade? Então, o que eu acho que aconteceu aqui não é que aconteceu um milagre no ouvido de quem estava ouvindo, porque caiu o esboço das pregações do Ângelo de quarta-feira aqui. O que eu acho que estava acontecendo aqui, e é o que fala no versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então tinham pessoas de várias regiões, mas nessa reunião de oração tinham 120 pessoas. E eu acredito que, enquanto eles eram
batizados no Espírito e eles recebiam essas novas línguas, vários deles levantavam as suas vozes e começavam a orar nessa língua que eles estavam recebendo. E eu acredito que enquanto eles recebiam essas novas línguas, se levantava um e falava na língua dos medos, se levantava outro e falava na língua dos elamitas, se levantava outro e falava na língua, sei lá, tem várias aqui. Mas eu não acho que aconteceu um milagre no ouvido dos ouvintes. Eu acredito que várias pessoas falaram em línguas diferentes. E por isso que o relato foi que eles estavam falando em várias línguas diferentes, conforme o Espírito lhes concedia. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre as línguas nessa passagem aqui é que as línguas são línguas. Olha que revelação. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 13, ele diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Eu não acredito que ele está falando de algo que ele está inventando da cabeça dele. Assim, fazer uma metáfora aqui. Tem a língua dos anjos e dos homens. Não, eu acredito que os anjos têm línguas diferentes. E como que a gente entende que devem ser as línguas dos anjos? A língua dos anjos é dividida igual às línguas que nós temos aqui. Tem regiões diferentes, tem anjos diferentes, tem hierarquias diferentes. Mas a questão é que no céu todo mundo se entende, todo mundo é poliglota. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando você fala numa linguagem espiritual, numa linguagem que está sendo concedida, inspirada pelo Espírito, você está falando uma língua de verdade. Não quer dizer, como eu disse aqui, que você vai traduzir essa língua. Mas o que eu quero dizer aqui é que as palavras que você está falando têm sentido. Entendeu? Tem sentido o que você está dizendo. Tem sentido para Deus o que você está falando. Porque você está se comunicando com Ele. Mas a questão que a gente precisa entender, e talvez é a principal de todas, é que quando Paulo fala a respeito das línguas, e ele fala, eu falo em línguas muito mais do que vocês, ele faz duas ressalvas ali. Ele fala que ele fala em línguas muito mais do que todos eles, mas ao mesmo tempo ele fala que quando ele vai falar com a igreja, ele prefere falar em palavras inteligíveis. Ele não vai chegar e pegar o microfone da igreja e começar a trazer uma mensagem em línguas sem interpretação. Coisa que eu também já vi no meio pentecostal. Sabe, oportunidade? Assim, vem aqui dar uma oportunidade para o irmão. Aí o cara pegou o microfone e ficou meia hora falando em línguas, sem interpretação. E era uma vigília. Você imagina que bênção, né? E se sentir sono é do demônio. Se sentir sono é o capeta que está no teu corpo. Mas a questão é que as línguas são línguas que têm um sentido para Deus. E quando Paulo fala, vamos abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 7, fala o seguinte: a manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum. E no versículo 10 fala sobre vários dons do Espírito Santo, e um deles que está listado aqui é a variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. Então, o que a gente precisa entender aqui? Quando a gente vai ler o que Paulo está falando sobre línguas, várias pessoas ficam confusas. E elas têm razão em ficar confusas. Porque quando você lê Paulo falando que ele fala o seguinte: todos, por acaso, oram em línguas, falam em línguas. Isso é no capítulo 12, versículo 30. Ele está falando aqui, a igreja tem vários dons, tem várias manifestações, tem vários ministérios. Ele perguntou, é todo mundo apóstolo? Sim ou não, gente? Todo mundo da igreja é apóstolo? Hoje até parece que é, né? Mas não, nem todo mundo é apóstolo. Todo mundo tem dom de curar? Todo mundo é evangelista? E ele fala, todo mundo fala em línguas? E a resposta é o quê?
Gente, só tem uma resposta lógica, de acordo com, com a progressão da passagem. Todo mundo fala em línguas? Não. Só que aí Paulo, rapaz confuso, no capítulo 14, acho que ele falou do amor, ele esqueceu o que ele tinha falado antes. Esqueceu, sabe, pregador vai pregando, esquece da palavra, aí prega calvinismo e arminianismo na mesma mensagem, se contradiz e tal, tem um debate teológico com ele mesmo. Aí Paulo, no capítulo 14, ele vai falar o seguinte, no versículo 5: gostaria que todos vós falasseis em línguas. Assim, Paulo, deixa eu te explicar um negócio. Nem todo mundo vai falar em línguas. Eu queria te informar isso, Paulo. Eu sei que você queria muito. Talvez Paulo estava falando nesse sentido, né? Poxa, queria tanto, mas não dá, né? Igual criança, sabe? Assim, posso comer bolo de chocolate? Minha filha. Aí eu falo, não. Aí daqui a pouco ela volta, né? 5 minutos depois. Posso comer bolo de chocolate? Mas a questão é que ele não está se contradizendo aqui. Ele não está lamentando diante de Deus. Fala assim, poxa Deus, ia ser tão legal se todo mundo falasse em línguas. Não, ele não está falando disso. Porque ele está falando de 2 tipos diferentes de línguas. Ele está falando, no capítulo 12, de um tipo de língua que tem a ver com o que eu li aqui para vocês no versículo 7, que é uma manifestação do Espírito dada para o benefício comum. E a língua que ele está falando no capítulo 14, ele fala, pois quem fala em uma língua, versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Você percebe como está falando de 2 coisas diferentes aí? Ele está falando uma língua, que eu estou falando aqui para vocês, que faz parte dos dons do Espírito Santo, é uma língua que tem a ver com a edificação do corpo. Ou seja, é uma língua que precisa de interpretação. A língua de interpretação, ela tem o mesmo propósito da profecia. Por isso que quando Paulo fala que quem fala em línguas fala a Deus e não fala aos homens, e não produz edificação no próximo, e que tem a ver só com edificação pessoal, não é a mesma língua que ele está falando, antes, que é uma manifestação do Espírito para o benefício comum. Uma língua que ele está falando é uma linguagem de oração pessoal. A outra língua que ele está falando é uma profecia dada em uma linguagem espiritual que necessita de interpretação. São 2 coisas diferentes. Nem todo mundo vai ter uma mensagem em línguas para a igreja. Mas a questão é que todos nós podemos ter uma linguagem pessoal de edificação. Porque Jesus falou em Marcos 16 que um dos sinais que seguiriam aqueles que crescem é que eles falariam em novas línguas. Que língua que ele está falando ali? Língua para interpretação? Não. Língua para edificação pessoal. Quando eu ouvia sobre essas coisas, e sempre tinha muita discussão, né? Eu sempre quebrava o pau com o Levi, a gente conversando sobre falar em língua. E aí eu ficava confuso em algumas coisas, que eu pensava assim, cara, se nem todo mundo vai falar em línguas, mas línguas é um negócio para edificação pessoal, língua é tipo anabolizante cristão. Tipo assim, não devia valer, cara. Estou eu aqui, orando, tendo que descobrir as paradas que eu vou orar. Você vai e ora os negócios que você nem sabe o que é, que Deus está te dando cola da oração. Eu estou em desvantagem. Vou precisar de cota. Vai ter que ter cota para quem não ora em línguas. Vai ter que dar cota. Eu falo assim, como assim? Eu quero entrar nas paradas também. Eu quero ter unção. Você pode se edificar, eu não posso edificar. Tenho que ficar dependendo dos outros.
Mas a questão é que não é isso. Todos nós temos acesso a uma linguagem de oração pessoal. E aí pode ser que a experiência de alguns é assim: cara, mas tem muito tempo que eu oro e que eu peço para Deus, para que eu possa orar em línguas, e Deus não me concede, Deus não me dá a oração em línguas. Eu ouvi um negócio interessante de um cara pregando sobre isso. Eu lembrei de 2 amigos meus que estão aqui, que o cara estava falando o seguinte, que ele vai orar pela pessoa para ela começar a falar em línguas, e aí quando a pessoa tem muita dificuldade de orar, ele pergunta assim: você é batista ou nazareno? E por que ele fala isso? Porque são denominações, aqui no Brasil eu acho que nem é tão forte isso, mas são denominações que, principalmente nos Estados Unidos, os caras têm escola dominical para falar contra orar em línguas. E a verdade é que, à medida que nós recebemos mais ensino contra, seja na forma de falar que não é de Deus e que não é para esse tempo e que cessaram as línguas, ou seja, numa outra forma que é mais velada, que é do tipo assim: você tem que ter cuidado para você não fazer na alma, hein? Para você não imitar. Toma cuidado. Pode ser que é poder latente da alma. Tá falando língua do diabo lá, que aí vai ter... Gente, Deus deixou muito claro, Jesus falou que nós somos maus e nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se o seu filho pedir para você pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pedir peixe, você não vai atacar uma serpente na criança. E ele fala, da mesma forma, o nosso Pai vai conceder o Espírito àqueles que o pedirem. Ele estava falando da manifestação do Espírito Santo que ia acontecer com a igreja. E tem gente que fica tenso, fica pensando assim: pô, mas e se eu for falar em línguas e não for Deus que está me dando? É da minha cabeça. E aí Deus vai ficar bravo comigo. Ou então é o diabo. Então, tem uma passagem específica de Jesus falando que isso não vai acontecer. Um outro problema que a gente tem com a oração em línguas é que muitos de nós não entenderam o conceito de que nós vamos orar em línguas. A gente acha que Deus vai orar em línguas em nós. A gente fica esperando a hora que o Espírito Santo vai pegar a nossa língua e vai fazer assim, ó. E aí a gente fica tentando, sabe, fazer umas artimanhas. Quem aqui já falou... Não, precisa levantar a mão. Já falou glória, glória, glória? Tem gente que ficou profissional de falar glória, 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 que o cara fala horas e não acontece nada. Por quê? Porque ele está esperando que enquanto ele está falando glória, 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 o Espírito Santo vai chegar e vai agarrar a língua dele, vai dar uma chicotada assim, e aí vai sair uma língua. A gente podia ser mais criativo e usar outros trava-língua, né? Tipo aquele do ninho de mafagafos, trigo, tigre, esses negócios, né? Fala assim, ó. Eu não lembro como é que é o dos mafagafos, mas é difícil de falar. Então, a gente fica esperando que Deus vai falar em línguas. Deus não precisa falar em línguas. Quem precisa falar em línguas é você. E quem vai falar em línguas é você. E a gente fica naquela, porque todo mundo ouve umas histórias. Se você teve dificuldade para orar em línguas, ou se você tem dificuldade para orar em línguas, sempre tem aquela pessoa, né? Aquele infeliz que conta como que ele estava no culto, e aí Deus tomou ele, deu looping, ele começou a falar em língua, nem percebeu, acordou 3 dias depois, jogado na rua, na praça. Ou então o outro, que era o que eu tinha mais raiva, esse eu tinha mais raiva de todos, que é o cara que dormiu, acordou orando em línguas. Eu tinha raiva desse sujeito, cara, porque eu ficava, cara, pô, ia facilitar tanto a minha vida. E vocês imaginam, eu falei para vocês, eu andava com um monte de gente pentecostal, então tinha um pouco de pressão para que eu falasse em línguas, só um pouco. Pouca coisa assim. E eu lembro que teve uma hora
que os caras juntaram em mim. A gente estava no monte, né? Eu lá com meu Black Power, a gente lá no monte. Os caras juntaram em volta de mim. Eu achei que eles iam me bater, mas era para orar para eu falar em línguas. E aí eu lembro que nesse momento, quando eles começaram a orar por mim, os caras me balançavam e pegavam meu cabelo e jogavam para lá e jogavam aqui e tal, e eu tenso ali naquele negócio, eu falando, meu Deus, não vai sair nada, e eu tentando glória a glória, e não saía nada e tal. E aí chegou uma hora que eu estava sentindo a presença de Deus, e aí eu soltei meia palavra em línguas, tipo, lábia. Eu estava lá mesmo. E aí eu travei na hora. Eu falei, cara, será que eu estou inventando, cara? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? E aí assim, terminou aquela oração, assim. Quem já teve essas experiências? Porque não era a primeira vez que oravam por mim. Quem já teve essas experiências, você sente que a pessoa, ela sai meio chateada com você, porque você não falou em línguas. O que é meio absurdo, né? Tipo assim, a pessoa vai desistir, ela não quer desistir, ela tá tipo assim, eu vou ficar aqui até você falar em línguas. Mas ela não quer desistir. Aí chega uma hora que a galera vai tirando a mão de você, não é assim. O pessoal vai tirando a mão meio assim, tipo, pô, quero ir jantar, mano. Esse maluco não ora em línguas nunca, vou embora. E aí você fica ali sozinho, tipo, pô. E o que aconteceu comigo? Eu já tinha falado lábia, né? Comecei. E aí eu fui para casa e chateado com esse negócio. Cara, que é isso? E naquela piração, né? Será que eu inventei? Será que eu não inventei? E no outro dia eu acordei e eu estava em casa e tal. E eu falei, cara... Eu já tinha... Gente, eu tinha usado todos os métodos. Eu acho que eu vi um DVD do Cirilo, tipo, umas 5 vezes em seguida, sozinho, assim, falei assim, agora que vai vir. Porque eu esperava que ia vir um negócio, ia me dar tipo uma pancada, sabe? E nesse momento em casa ali sozinho, pensando sobre isso, eu comecei a pensar num negócio, ninguém tinha me falado, mas eu meio que não tinha outra opção. Falei assim, cara, eu vou ter que falar. Eu vou falar, não interessa. E eu ajoelhei dentro de casa e eu falei assim, agora eu vou falar em línguas. Mas com medo, tá ligado? Tipo assim, eu fui naquela, não interessa se eu inventar, eu vou falar esse negócio. Depois eu peço perdão para Deus e tal. Aí eu falei e comecei a falar. Assim, Deus não me tomou e me arrebatou por 3 dias. Fiquei caído no chão de casa, me encontraram depois. Não fiquei sem conseguir falar português, que tem essa também, né? O cara fala assim, pô, não conseguiu parar de falar línguas. Eu não consigo falar. E aí eu fui e falei. E essa experiência foi extremamente positiva para mim, porque estabeleceu o fundamento para algo que depois eu aprendi. Aprendi, acho que inclusive com o Michel, falando sobre isso, quando ele falou que você não precisa sentir nada para falar em línguas. Porque, entende? A lógica é a mesma lógica de você achar que Deus vai pegar a tua língua e sacudir ela. Você está pedindo assim, Deus, me dá o dom de línguas. Eu quero falar em línguas. E aí você acha que Deus vai pegar a tua língua e vai balançar ela. É a mesma coisa de você pensar o seguinte, Deus, me dá o dom de... Tem um dom de generosidade, de ofertar, de doação. Tem esse dom na Bíblia. É a mesma coisa você querer que Deus pegue a tua língua e sacuda ela, você pedir para Deus te dar o dom de ofertar e passar do lado da caixa de oferta esperando o dinheiro pular do seu bolso para a oferta. Assim, você está passando assim do lado do gasofilácio, dinheiro pula assim, R$50. Dá um mortal, cai certinho. Assim, recebi o dom de ofertar. Acabei de receber. Oh, glória a Deus.
É a mesma lógica você ficar esperando Deus falar em línguas por você. É você que fala. É você, não é outra pessoa que vai falar. E você não precisa sentir nada. Assim como você não precisa sentir nada para ofertar. Ou para pregar o evangelho. Ou para, por exemplo, todas as vezes que você ora em português, você sente alguma coisa? Todas as vezes. Todas as vezes. Tipo assim, você vai orar, abençoar na hora da refeição, cai, pá, arrebatado. Ou não consegue não sentir. Se você não sente nada quando você ora, várias vezes, por que você ora então? Porque o conteúdo da sua oração é importante. E por que você vai orar em línguas? Só para sentir alguma coisa? Ou para expressar que você está sentindo alguma coisa? Não. Você vai orar em línguas por causa do conteúdo, que ainda que você não conheça o conteúdo que está sendo transmitido para Deus, esse conteúdo está tendo impacto sobre a sua vida. Está edificando a sua fé. Você está falando em mistérios com Deus, ou seja, você está falando com Deus a respeito de coisas que você não teria como saber sozinho. E o interessante é que você fala de um jeito que você não entende, mas Deus responde de um jeito que você entende. Seja com unção, seja com graça da parte dele, seja com provisão, seja com qualquer coisa que você tenha necessidade, com mais revelação de quem ele é. Então a questão aqui, gente, é que todos nós temos acesso a esse dom da parte de Deus, de uma linguagem de oração pessoal. Vários de nós já recebemos esse dom, mas nós não utilizamos esse dom da maneira correta. Por quê? Porque nós encaramos ele só como um termômetro de reunião. Nós não percebemos que fazer uso do dom de línguas, gente, pode ser 15 minutos por dia. Eu quero te encorajar a fazer isso. Começa a usar esse dom 15 minutos por dia. A partir de hoje, se você vier aqui no turno, à tarde, ou se você vai estar na tua casa, experimenta fazer isso. Senta e 15 minutos, só fica orando em línguas. Começa a usar a sua imaginação para poder manter o seu foco de que essas orações que estão sendo feitas, estão sendo feitas diante do trono de Deus e que Ele está ouvindo e entendendo cada uma das coisas que você fala. Experimenta fazer isso. Faz isso uma semana. Faz isso um mês. E veja o impacto que isso vai ter sobre a sua vida.